A paz do Senhor Jesus a todos. Eu sou o presbítero Márcio, superintendente da Escola Dominical aqui na nossa igreja. Meu pastor é o pastor Ari Ferreira de Santana, pastor presidente. E estou passando aqui para compartilhar com vocês a nossa leitura diária de quarta-feira, de quinta-feira, tá? Que foi o dia 1º de janeiro. Antes quero desejar um feliz ano novo a todos, que Deus abençoe a todos os meus seguidores aí, tá? Com muitas bênçãos neste ano de 2026, como eu creio que vocês têm sido abençoados no ano de 2025. Este ano a bênção de Deus, a chuva seródia, cairá sobre a sua vida de um modo especial. Deus é com vocês. Então, eu quero meditar um pouquinho na leitura de quinta-feira, que foi ontem, né, primeiro dia do ano. E depois a gente vai meditar um pouquinho na de hoje, que é dia 2 de janeiro de 2026. Já 2026, já estamos no início aí do segundo dia de 2026. Então, no dia 1 de janeiro de 2026, nós lemos em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, que diz: é a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. Bênção conhecida hoje como bênção apostólica. Todos os nossos cultos, no final, nosso pastor abençoa todo o povo com esta mensagem gloriosa, tá? Está em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Então está aqui, é o título do estudo, né? A bênção apostólica e a comunhão trinitária, tá? A comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo com o seu povo, que é a sua igreja. Então, o comentarista ele deixa para nós aqui um ensinamento importante a respeito da bênção apostólica e a comunhão trinitária. Ele diz aqui: o apóstolo Paulo escreveu 2 correspondências aos cristãos na cidade de Corinto. Aqueles servos de Deus precisavam de orientação sobre alguma situação que estavam vivenciando. Eles viviam em uma cidade bastante contaminada pela erotização, pelo pouco apreço à disciplina, pela constante judicialização de causas comuns e da diferença existente entre os que tinham pouco e os que tinham muito. Aqueles crentes já haviam recebido a Jesus, estavam tentando viver de acordo com os padrões de Deus. E em alguns momentos acertavam, mas em outros erravam. Mesmo tropeçando em uma coisa ou outra, eles estavam no caminho. O importante é não sair do caminho, né? Em nossos dias, cartas praticamente deixaram de ser enviadas. Temos e-mails pessoais ou corporativos, aplicativos de mensagem, redes sociais e aparelhos celulares, né? Smartphones, que também funcionam como telefone. Então hoje a comunicação, né, é mais fácil, mas aqui no tempo de Paulo era mais difícil, por isso, né, as comunicações eram através de cartas. Essa facilidade torna a comunicação mais fácil e em alguns casos menos importante. Mas mas nos tempos antigos, quando uma carta era enviada, os destinatários ficavam com expectativa de saber o que estava escrito ali. Hoje tudo é rápido, você escreveu aqui, clicou, já foi, já pegou a sua carta. Está muito mais fácil, né?
As cartas, antigamente, no tempo de Paulo, as cartas eram lidas em público. E dessa forma todos ficavam sabendo o seu conteúdo. As palavras de Paulo tentavam corrigir erros que aqueles irmãos estavam praticando e que precisavam ser corrigidos. Diversas dessa situação ainda não são vistas em nossos dias. E por causa disso, Deus preservou esse texto para nossa orientação, a fim de que não erremos como nossos irmãos coríntios erraram, né? Aqui o quinto texto aqui, parágrafo, ele vai dizer: mas aqueles irmãos também acertaram em outras coisas, e isso deixou Paulo contente, e deixou Deus contente também. Ao concluir a sua segunda carta aos Coríntios, ele traz as palavras que ouvimos em nossos dias, né? Quando nos despedimos dos nossos cultos, como uma representação de que a presença da Trindade é uma bênção. Nós a chamamos de bênção apostólica, e ela é para você. É bênção, tá? Não, é bênção apostólica. E diz aqui: a graça do Senhor Jesus Cristo, é o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. Essa bênção não é um pedido de riqueza, não é um pedido de sabedoria, né? Não é um pedido de mais poder, né? Essa é a bênção da presença da divindade em nossos dias conosco. Então, essa bênção aí, né, não é bênção de riqueza, não é bênção de poder, não é bênção, né, mas é bênção da presença da Trindade, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo conosco. Muita bênção quando você está no culto, né, e sai abençoado por esta bênção. Sai com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Muita gente sai antes da bênção apostólica, aí perde a bênção de Deus, né? Perde a bênção completa. Quando assistimos o culto, cultuamos a Deus e fazemos a nossa devoção a Deus, que o pastor abençoou seu povo, nos abençoou com a bênção apostólica, nós saímos do culto vitoriosos, somos abençoados por Deus, somos abençoados pela Trindade. Deus abençoe, continue abençoando a sua vida, tá? Tenha um dia feliz, tá? Deus abençoe a sua vida, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.